Em quase todos os vídeos aqui do canal eu convido você a deixar um comentário, contar sua experiência, deixar sua pergunta. E esse é um vídeo que faz parte da série de perguntas e respostas, que eu acho que deve ter uns 3, 4 vídeos que eu postei aqui no canal. E eu quero passar por umas dúvidas que estão sendo bem recorrentes e também algumas experiências pouco agradáveis. Vamos nessa. Sem demoras, bora para a primeira pergunta. Eu comprando um drone no Paraguai, depois de fazer a homologação na Anatel, como faço para receber o adesivo para colocar na aeronave? Cara, na verdade ninguém vai te mandar um adesivo. Na verdade você vai ter que fazer ou comprar de alguém que faça. Eu fiz os meus, eu comprei um papel adesivo para impressora comum, impressora de casa, imprimi preto e branco na minha impressora e fui lá e colei no meu drone. Então eu mesmo fiz aqui em casa. Mas existem pessoas que vendem isso na internet, você pode procurar também esse serviço. Alright? Bora para a próxima. No meu vídeo falando sobre legislação de drones, né, uma pincelada ali que eu fiz, tem a seguinte pergunta do Rio Bonito. Está escrito assim: tem que pagar para realizar esses processos? Não. Para você realizar o cadastro do seu drone lá no Cisante, se eu não me engano, e também na Anatel, você não precisa pagar nada. Existem sim, mais uma vez, empresas que oferecem esse serviço. Caso você não esteja com paciência ou tempo para fazer, algumas empresas oferecem, mas não tem custo nenhum para você homologar o seu drone ou cadastrar ele lá no DSEA. Próxima pergunta é do Ramon. Ele perguntou qual é o cartão de memória que eu uso no Mi 4 Pro. Caras, eu sempre deixo na descrição dos vídeos aqui uma lista de links com vários produtos diferentes, com as minhas sugestões de quais produtos usar, quais cartões usar, por exemplo. No caso do Mini 4 Pro e também da Action 4, que é a câmera de ação que eu tenho usado, quem não viu essa câmera em ação, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu botei ela para trabalhar. E o cartão que eu tenho usado nesses dois equipamentos é o SanDisk Extreme Pro. Esse aqui, ó, petitinho, super poderoso. Link na descrição. Bora para a próxima pergunta. Comprei um drone Air 2S usado. Ele já tem a etiqueta de homologação. Quero imprimir a homologação para deixar comigo e evitar problemas e tal. Cara, se o seu drone já está homologado, já tem as etiquetinhas, já tem o selinho, esquece, você não vai ter problema nenhum com isso. Alright? Esse lance de fazer homologação que eu comentei nesse vídeo aqui é para realmente drones que foram comprados no exterior e não tem nenhum tipo de homologação da Anatel. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pergunta agora do Dulce. Rudy, qual é a sua opinião sobre o DJI Mini 3? Vale a pena para quem está iniciando? Com certeza vale a pena, cara. É óbvio que vale a pena. Eu canso de falar isso aqui, ou melhor, não canso de falar que, caras, tem muito drone bom. Se você pegar aí desde DJI Mini SE, você vai conseguir produzir boas imagens. Sempre pense no seu orçamento, no que você pode gastar e não fica desesperado para comprar sempre o mais caro, o melhor, o último lançamento. Eu sempre gosto de falar desse vídeo aqui como um exemplo do que esses drones são capazes, que é um vídeo que eu gravei inteiro só com o Mini 2. E eu acho que foi um resultado muito bom. Uma outra sugestão que eu dou também é pegar os vídeos de lançamento dos drones bem antigos, né? Se você pegar lá, por exemplo, o DJI Air, né? O primeiro modelo, vai lá no YouTube e procura aí vídeo de lançamento do DJI Air. Você vai ver que vão ter várias imagens lindas lá, ou seja, você não precisa do último modelo, do lançamento atual e do mais caro para fazer bons vídeos. E sobre a dúvida entre Mini 3, Mini 3 Pro e Mini 2, eu tenho um vídeo também falando aqui sobre isso no canal. Próxima pergunta é do Diogo e ele pergunta como faz para acionar o LED que tem aqui debaixo do Mini 4 Pro. Esse LED aqui, que é uma função bem legal, que já existia em drones mais antigos, se eu não me engano, o Mavic Pro, o Mavic 2 Pro já tinha essa função, mas enfim, é a primeira vez que esse LED aparece na linha Mini. E o controle desse LED está aqui, ó. Vou fazer uma captura de tela aqui no RC para mostrar para vocês. Você clica aqui nos 3 pontinhos em cima à direita, na aba Segurança você vai girar para baixo até encontrar aqui, ó, essa função LED auxiliar. E aí você pode deixar ela no automático, que geralmente quando tem baixa luminosidade e o drone estiver pousando, ele vai ligar para auxiliar a imagem ali, o que ele está enxergando para poder pousar. Ou você pode também deixar no ligado permanente, então quando ele decolar ele vai acionar e vai manter ligado, que é bom para você localizar o seu drone quando você está gravando, por exemplo, vídeos de noite, né, que os LEDs vão desligar por causa da captura de vídeo. Esse LED pode te ajudar a localizar o drone. Alright? Então essa regulagem é feita aqui na aba Segurança, depois na opção LED auxiliar. Próxima pergunta é do Marcelo, ele quer saber
como faz para ativar o modo noturno do Mini 4 Pro? Já recebi essa pergunta também, se isso é automático. Não, não é automático, você tem que ativar aqui quando você vai querer usar esse modo. Você clica aqui então na direita, em cima do botão de gravação, tem esse botãozinho do vídeo e aqui tem a opção normal, noturno e câmera lenta. Basta então você clicar no modo noturno e ele já vai passar para esse modo. Não é um modo assim que eu gosto muito de usar, eu acho que tem uma redução de ruído muito forte. Comentei isso naquele vídeo que eu fiz sobre o DJI Air 3, mas para certos casos, se você quer um resultado rápido, quer fazer uma gravação rápida, sem editar, sem nada, sim, é uma opção que dá para ser usada. O João Alves perguntou o seguinte, vale a pena trocar um Phantom 4 Pro por um Mini 4 Pro? Cara, vou ser bem direto aqui. Eu não vejo o porquê hoje eu preferi um Phantom 4 Pro a um Mini 4 Pro. Com certeza, para mim, o Mini 4 Pro ganha em tudo. Primeira coisa é transporte. Para quem nunca viu, a maleta de transporte do Phantom 4 é gigante, cara. Não tem nada a ver com o que você precisa de espaço para carregar um dronezinho desse aqui. Quanto à capacidade de vídeo, as taxas de dados do Mini 4 Pro são até 150 megabits por segundo, o Phantom 4 grava 100 megabits por segundo. O Mini 4 Pro faz 4K em até 100 frames por segundo, 60 frames sendo o ideal ali. O Phantom 4 não faz isso, ele faz só até 2.7K. A resistência ao vento é praticamente a mesma no papel. Na verdade, o Mini 4 Pro ainda tem uma resistência de 10.7, enquanto a do Phantom é de 10 metros por segundo. Existem no papel outras pequenas vantagens para o Phantom 4, mas igual falei, no resumo não vejo porque Mini 4 Pro com certeza é um drone melhor na minha opinião. Próxima pergunta é sobre sensores anti-colisão, se eles têm a mesma eficiência em voos noturnos. Não, não tem. Eu já falei isso nesse vídeo sobre sensores e também num short aqui, que esses sensores eles precisam de luz, porque eles são baseados em câmeras e não em sensores infravermelhos, laser, sei lá. Então eles precisam enxergar os obstáculos. Dessa forma, se você for fazer voo noturno, você não vai ter proteção dos sensores anti-colisão. Próxima pergunta do Eduardo, ele pergunta se eu posso usar o controle do Mini 4 Pro no Mini 3. Não pode, mencionei isso nesse vídeo. Esse é um problema assim que a DJI está criando aí, que é essa falta de compatibilidade entre gerações. Eu entendo que existem tecnologias que vão mudando e às vezes pode não ser compatível, mas sinceramente eu acho isso um pouco assim desconfortável para dizer o mínimo. Da mesma forma, o DJI RC, aquele primeiro controle com tela, não funciona no Mini 2. Outra pergunta que eu recebo direto aqui. E esse controle aqui, que é o DJI RC2, né, esse que vem agora com as anteninhas aqui, saiu com o Air 13, com o Mini 4 Pro, no momento ele só funciona com o Mini 4 Pro e o Air 3. O Barbosa perguntou o seguinte, que no Mini 4 Pro ele foi procurar a opção de gravação com o arquivo .mov ou .mov e ele só aparece MP4, ele queria saber porque no outro vídeo eu tinha sugerido usar .mov. Sim, Mini 4 Pro não tem essa opção, saiu, por algum motivo eles mudaram aí o codec disponível, então não se preocupe, use MP4 e tá tudo bem. Essa próxima pergunta é bem interessante, muita gente pode ficar na dúvida. Foi o seguinte, Fly Amazon perguntou sobre outros arquivos que aparecem no cartão de memória quando você grava vídeo. São arquivos com extensão LRF e SRT. Seguinte, o LRF é um arquivo Low Resolution File. É um arquivo em baixa resolução. Se você vai usar o seu cartão de memória para editar os seus vídeos aí no seu software de edição, esqueça esses arquivos de baixa resolução e use o arquivo original, o arquivo maior que está ali. Já o arquivo SRT é um arquivo de legenda. Esse arquivo ele tem dados que aparecem ali, velocidade do voo, tal, os regulagens da câmera. Então, caso você queira ver depois quais foram as regulagens que você usou naquela gravação, você pode usar esse arquivo SRT para assistir o seu vídeo junto com essas informações. Se você não precisa disso, pode deletar tranquilo, fique só com os seus arquivos aí .mp4 ou .mov.
Agora a gente vai chegar na parte aí do eu avisei, que são alguns relatos aqui de acidentes e a maioria desses pontos aqui eu já tinha mencionado aqui no canal. Vamos lá, o Vivaldi Brito, ele falou o seguinte: eu voando para treinar movimentos de rotação, mas estava com pouca bateria, o RTH foi acionado e tinha um varal sobre o drone. Resultado, vai para a oficina. Já aconteceu comigo, eu já mencionei aqui no canal. Caras, tá com pouca bateria, você tem que retornar e pousar. Eu não gosto desses modos automáticos, tipo RTH automático ou outros voos automatizados. Eu uso assim o mínimo do mínimo, porque sim, eu acredito que a minha capacidade de ver um obstáculo é maior do que a do drone. E não é demais repetir, pouca bateria, você tem que pousar o drone. No vídeo sobre erros de iniciante eu comentei a respeito de como eu guardo as baterias, que a pior opção é você simplesmente tirar as baterias do carregador e deixar elas para fora soltas assim. Eu gosto de deixar elas no carregador, porque esses carregadores têm uma função inteligente para proteger as baterias, então ele já desce um pouquinho a carga, tá vendo, ó? Para evitar que as baterias sejam guardadas com uma carga muito alta, o que pode fazer a sua bateria inchar ou viciar. E a pergunta é se eu devo manter o carregador energizado ou não. Não, é desligado, o carregador desconectado, e ele já vai fazer essa descarga aqui inteligente de uma parte da carga da bateria, protegendo a sua bateria e dando mais vida longa para ela. Leandro Martins comentou o seguinte: não faz nem sentido comparar um drone Sub-250 com o Air 3 ou um Mavic 3. Cara, na verdade faz sim, para mim faz, porque a gente quer progredir, quer saber se o nosso drone, se a gente precisa fazer um investimento maior e o que a gente vai ganhar com um drone maior e um investimento maior. E nem sempre é tudo aquilo que a gente pensa. O Air 3 para mim é um grande exemplo. O Air 3 em relação ao Mini 4 Pro eu vejo poucos ganhos. A lente tele, a lente longa, né, que é uma lente um pouco mais fechada, né, que vai mais longe, e a resistência ao vento, sem dúvida que é um baita de um upgrade em relação ao Mini 4 Pro, que é um drone mais parrudo, que tem uma estabilidade e uma potência de motores maior. E eu falei isso bastante no meu vídeo onde eu comento se vale a pena ter um drone da linha Mini. E o que eu gosto de fazer aqui no canal é justamente trazer esses debates para vocês pensarem, pô, eu preciso comprar um Air 3, eu preciso comprar um Mavic 3, ou será que um drone menor me atende? Então, é claro que eu entendo que um Mini 3 Pro é totalmente diferente de um Mavic 3. É claro que eu entendo que não dá para eu comparar um Avata com um Mini 4 Pro ou um Avata 2 que está chegando já, né? Mas ainda assim eu gosto de trazer esses vídeos para vocês, como eu já trouxe um vídeo comparativo entre o Avata e o Mini 3 Pro, mesmo eles sendo de propostas totalmente diferentes, eu quero te mostrar quais são essas propostas, por isso que eu faço esses comparativos. Próximo comentário é do Caio, na verdade é um relato. Ele diz o seguinte: cara, meu Mini 4 Pro ao decolar foi para frente sem meu comando, mesmo eu apertando os parafusos e calibrando. Sorte que ele bateu na cortina e caiu. Depois ele comenta aqui que ele foi decolar de dentro do apartamento. Caras, não façam isso, já comentei várias vezes, não decole de dentro de um apartamento, não tente sair pela sacada e já pegar o embalo lá do 12º andar e sair voando com o seu drone. Não rola fazer isso. Mesmo que você tenha localização, tenha satélites, às vezes a localização fica prejudicada, e se você der uma googada aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos de acidentes que aconteceram desse jeito. Decole sempre de uma área aberta, livre de obstáculos, longe de árvore, fio, torre de energia, e assim você evita esses acidentes assim que vão custar bem caro para você depois para arrumar o seu drone. Nesse caso aqui ele ainda deu sorte que não estragou muito o drone. O Aelson comentou o seguinte: acabei de derrubar um fazendo inspeção, não detectou o cabo para-raios e acabei batendo e caindo numa altura de 50 metros. Por sorte só quebrou uma hélice e a bateria que foi pro saco. É o que é o famoso eu avisei, né, caras? Eu comentei naquele vídeo meu sobre sensores que um dos maiores inimigos dos drones são fios de energia, fio que estão segurando a antena. É muito fácil você não prestar atenção e por acaso existe um magnetismo de certo ali que atrai o drone e você consegue bater num fiozinho daquele tamanho. Caras, inclusive eu passei um susto esses tempos lá naquele... como que é o nome daquela cidade? Capitólio, Minas Gerais. Estava voltando da Serra da Canastra e, cara, eu peguei e eu fiz isso aqui, ó. Não vi o fio
Já depois de eu ter postado esse vídeo aqui no canal falando desses riscos, né, do sensor de obstáculos, mas ainda assim eu não vi o fio e quase bati, conforme vocês podem ver aqui. Então, toda atenção é extremamente necessária, não confie nos sensores 100%. Em seguida, o Diogo falou o seguinte, aqui aconteceu mesmo, ele não identificou a parede e bateu. Pois é, eu comentei que um dia eu liguei meu drone aqui dentro do meu estúdio, burramente, né? Para fazer uma foto na miniatura do vídeo e ele começou a se mexer como se o RTH, o ponto de RTH, estivesse atrás da parede. Ele não enxergou a parede porque tá lá no manual que superfícies lisas e planas ele não enxerga e ele enfiou a cara na parede. Mais uma vez, não decole seu drone dentro de casa. Saindo um pouco da parte da tragédia, um brother perguntou o seguinte, naquele vídeo que eu falo que eu derrubei meu Mini 3 na água, Mini 3 Pro na água, lá no Pantanal, inclusive ative as notificações, eu tô para postar o vídeo, provavelmente é o próximo vídeo que vai ao ar no canal, sobre mais um passeio no Pantanal e na verdade foi justamente nesse que eu derrubei o Mini 3 Pro na água. Ative as notificações aí que esse vídeo vai ser bonitão. E ele perguntou se o cartão SD ficou de boa, e sim, ficou de boa, inclusive as baterias, foi bem rápido, ele bateu ali, imediatamente eu já tirei a bateria, tirei o cartão SD e sobreviveu. Tem esse vídeo aqui que eu conto a história toda. Esse aqui, ó, é um comentário bem interessante que o Gustavo fez, que ele falou o seguinte, decolei de um gramado em Cachoeira, e o primeiro voo fora de casa e queimei o motor traseiro. Eu já falei sobre isso no canal, que você tem que escolher uma superfície plana, limpa, lisa para decolar, mas nunca tinha pensado especificamente essa questão de gramado, né? Então ali, eu imagino que ficou as graminhas ali encostando no rotor, né? Tipo, tá uma graminha aqui, isso deve ter gerado uma resistência no motor que fez o motor queimar. Achei interessante o relato, nunca aconteceu comigo, não tinha ouvido falar ainda, mas é bem interessante compartilhar com vocês e por isso que eu sempre gosto de responder todos os comentários que eu consigo responder, porque eu acho muito massa essa troca de opiniões. Inclusive, já convido você a deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar suas experiências aqui nos comentários. Um outro relato aqui foi o seguinte, fui fazer uma órbita com um Mini 3 Pro e ele bateu na galhada das árvores. Órbita é muito perigoso, um dos meus maiores sustos com drone foi justamente fazendo uma órbita com o Mini 2, ele não encontrou uma árvore, até porque ele não tinha sensor nenhum, muito menos na lateral, né? Então, fazer órbita com drones com sensores mais simples é bem perigoso. Aqui um comentário do Alex Sérgio, que é um dos membros do canal. Muito obrigado a vocês que são membros do canal. Agradeço demais o apoio que vocês fornecem para que esse canal continue aqui trazendo conteúdo para vocês. E o Alex diz o seguinte, foi confiar no sensor do drone em dia com muito vento. O Mini 3 Pro acabou batendo em um galho de árvore e caindo. Não tive muitos problemas e não sofreu danos. O que acontece, interessante, é que quando está ventando muito e um galho está se mexendo, muitas vezes o drone pode até identificar o obstáculo, mas o drone tende a tomar uma ação ativa quando ele está se deslocando, identifica um obstáculo e desvia. Agora, se o drone estiver meio que devagar ou parado e um galho vem e faz isso, ele não reage para ir para trás. Então, se você estiver parado muito próximo de um galho e um galho se aproximar do drone, ele vai bater. Obrigado, Alex, pelo relato. O Helder Camargo deu um relato bem interessante, tem vários itens aqui, e um desses comentários foi tentar pousar no teto do carro. Acredito que ele teve dificuldades em distinguir o reflexo, sim, isso acontece, superfícies refletivas, elas confundem o sensor, e o drone acabou indo para frente e caindo nas pedras. Cara, que brabo, né? Realmente eu evitaria, nunca pousei nem decolei do teto ou do capô do carro, não sugiro vocês fazerem isso também. O Carlos Galiano, que eu acredito que seja um seguidor lá de Portugal, ele disse o seguinte, meu erro foi levantar voo perto do ninho de gaivotas, que o atacaram a maluca, por isso que eu acho que ele é português. Caras, com certeza, voar perto de ave é um risco muito grande. Se você decola e ouve uma ave, uma gaivota ou qualquer outra ave vocalizando bastante, rondando ali perto do seu drone, desce, pousa o seu drone, vai achar um outro lugar para voar porque você está correndo risco. O Wagner Zoom, ele comentou o seguinte,
Rudy, eu cometi o erro de voar com a câmera em zoom. Perdi a noção de distância, voando para trás e bati o drone num coqueiro. Danifiquei o gimbal e o cabo flat. Putz, cara, aqui é brabo, hein? Já falei disso no meu vídeo sobre o Air 3, mais uma vez, que eu também tomei esse susto. Com a lente tele, eu perdi também a noção de distância e quase pousei o drone em cima de um arbusto ali que eu não estava prestando atenção. Bastante cuidado, então, com esse lance de voar com lente zoom, ou mesmo que seja o zoom digital aí da linha Mini. Sandro Silva, que é um seguidor do canal aqui há muito tempo, desde a época que o canal falava sobre vídeos de camp, ele falou o seguinte: um erro que aprendi na marra, sempre volte com seu drone quando a bateria alertar nível abaixo de 25%. Passei um susto sobrevoando o mar e quase não deu tempo de voltar. Quem nunca, né? Não me canso de repetir, bateria baixa, volta, pousa o drone. Espero que você tenha gostado desse vídeo com tantas informações variadas e toma cuidado e, claro, dá uma olhada no canal, tem muito conteúdo importante e a minha ideia aqui é te passar essas informações para evitar que você sofra um acidente com o seu drone. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui ou nesse aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.